Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje vamos iniciar uma playlist de 4 videoaulas sobre o Iluminismo. Falaremos sobre o seu contexto histórico, o que é o Iluminismo, conceituando, explicando essa palavra e esse movimento, e também explicaremos um pouco sobre os principais pensadores iluministas: Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Montesquieu, Kant, John Locke e por aí se vai. Nessa primeira videoaula, explicaremos o conceito, o que é o Iluminismo, que movimento foi esse em linhas gerais, quais as principais regras, quais os principais ideais desse movimento filosófico e histórico que mudou a humanidade e qual o contexto histórico em que ele nasceu, floresceu e desapareceu. Resumidamente, foi um movimento que existiu entre os séculos 17 e 18, entre os anos de 1600 e 1700. Um movimento que ganhou força principalmente em 2 países europeus, a Inglaterra e a França. A França deu ao mundo os mais famosos iluministas, a Alemanha deu Kant, mas foi na Inglaterra que esse movimento encontrou suas raízes na filosofia, na obra de John Locke. Qual o contexto histórico presente nos séculos 17 e 18, nos anos de 1600 e 1700? O contexto histórico é o antigo regime, é a forma de vida humana, de vida econômica, social, cultural e política que chamamos de antigo regime. Como era a economia no antigo regime? A economia era baseada nos monopólios comerciais. O rei, com um poder absolutista absoluto, determinava que setores, grupos da nobreza tinham o monopólio de tal produto no comércio, ou seja, somente esses grupos de nobres poderiam realizar o comércio de determinados produtos ou até mesmo, em muitos casos, somente o rei poderia fazer o comércio de certos produtos. Ou seja, isso censurava, limitava os burgueses, a burguesia como um todo, o povo como um todo, a realizar atividades econômicas, pois muitas delas estavam presas a decisões do rei. Ele decidia muitas vezes que ele mesmo faria essas atividades econômicas ou que grupos de nobres próximos a ele realizariam essas atividades. Havia também os pactos coloniais na economia. As metrópoles europeias dominavam as colônias americanas. As colônias americanas ficavam proibidas de fabricar produtos manufaturados. Ou seja, havia uma proibição, de modo geral, de que houvesse fábricas na América. Os produtos fabricados, feitos em fábricas, deveriam ser importados da metrópole, do país europeu que era dono da colônia americana. Por exemplo, o Brasil deveria importar, como colônia que era de Portugal, o Brasil deveria importar da metrópole portuguesa produtos manufaturados, produtos feitos em fábricas, como por exemplo roupas, carruagens e por aí se vai. Em contrapartida, a colônia, por exemplo, o Brasil deveria vender só para a metrópole a matéria-prima que produzia, no caso do Brasil, o ouro, o açúcar, o tabaco, o algodão. Era um negócio bem injusto, afinal de contas, os manufaturados vinham com um preço altíssimo e a colônia era obrigada a comprar esses manufaturados só da metrópole. Em contrapartida, a metrópole comprava por um preço mais baixo os produtos de matéria-prima, as matérias-primas que vinham da colônia. Então você é obrigado a comprar de alguém um produto caro e só dessa pessoa, e é obrigado a vender para ela o que você tem de melhor por um preço baixo e só pode vender a ela. O negócio fica ruim para você, que é a colônia. Pacto colonial, monopólios comerciais, como nós falamos, os reis cobravam altos impostos do povo, da burguesia principalmente. Isso era a economia do antigo regime, a economia chamada de mercantilismo. Há uma videoaula nesse canal sobre a economia do antigo regime, mas com mais detalhes. Vejam ela. A política do antigo regime, como era? Absolutista.
O rei concentrava em suas mãos o poder de fazer as leis, o poder de cobrar impostos altíssimos, como ele bem queria. O rei tinha o poder de comandar todo o exército. Fazia isso para manter a segurança do seu reino, mas também para se proteger. Ou seja, as forças armadas do rei funcionavam em grande parte para proteger o próprio rei, como se fossem uma força de segurança particular. Isso nós não podemos conceber hoje. As polícias, as forças armadas, exército, marinha e aeronáutica existem para defender o povo e o Estado, o território, não para defender um governante, mas naquela época, no antigo regime, as forças armadas existiam em grande medida para defender o rei, o governante. Então o cara controlava, o rei, a segurança dessa maneira, as forças armadas dessa maneira, aumentava os impostos como queria, fazia as leis que ele mesmo queria, controlando o poder legislativo de fazer as leis. Os reis, cobrando altos impostos, usavam esse dinheiro para gastos supérfluos, faziam grandes palácios, grandes banquetes, grandes festas, compravam joias para suas rainhas. Os reis também controlavam a justiça. Quem eram os juízes? Eram só carrascos que executavam as leis a favor do rei e só do rei. Como era a sociedade? A sociedade era feita por estamentos. Ou você pertencia ao clero e à nobreza, ou à família real. Clero, nobreza e família real estavam no topo da pirâmide social, então você não precisaria pagar imposto nenhum, não precisaria trabalhar e sugaria como se fosse um vampiro o dinheiro, os tributos do povo. Mas se você nascesse no terceiro estado, no povo, você trabalharia até a sua morte, pagaria altos impostos e de preferência sem reclamar, porque se reclamasse demais, correria o risco de ser executado, torturado em praça pública a mando do rei. Então, sociedade de estamentos, você estava preso onde você nasceu. Onde você está, você fica e você morre. E olhando de baixo para cima, você vê o Estado, o governo recheado de nobres que ganham pensões milionárias do rei. Pensões que vêm do seu dinheiro. Os caras lá em cima no governo não te dão saúde, não te dão segurança suficiente, não te dão infraestrutura, estradas, portos para você fazer comércio. Ao invés de estradas e portos para você fazer comércio, ao invés de educação pública para os seus filhos, ao invés de saúde pública para os seus pais, você vê o rei sugando seus impostos para fazer banquetes, festas para os seus nobres que já ganham pensões milionárias, tudo com o seu dinheiro. O Estado é um vampiro e você é a mocinha sugada por esse vampiro. E a cultura? A cultura do antigo regime era um catolicismo conformista. A Igreja Católica fazia de tudo para manter esse status quo, para manter as regras do jogo, as regras que eu acabei de mencionar que exploravam as pessoas. Para isso, a Igreja Católica também era contra o progresso científico. O progresso científico ameaçava a Igreja Católica. A Igreja Católica e esse catolicismo que defendia o rei, que defendia essa sociedade, eram contra a ideia de que conhecer é dominar. Conhecer para a Igreja Católica era pecado. Se fosse então pela Igreja Católica, se essa época não conseguisse se libertar do domínio da cultura católica, não haveria o heliocentrismo, teoria descoberta por Copérnico, por Galileu, teoria que afirmava que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Quando conhecemos o universo, podemos dominá-lo sem essas teorias básicas da gravidade, da Terra girando em torno do Sol. Não poderíamos ter hoje satélites que permitem a nossa comunicação por celular, que permitem a você agora estar assistindo a essa videoaula de vários cantos do Brasil. Conhecer é dominar. A cartografia, a bússola, as técnicas de navegação como um todo, o uso da pólvora, permitiram à Europa dominar a América. Conhecer é dominar a Terra, conhecer é dominar o espaço, o universo, conhecer é dominar o próprio corpo. Reza a lenda, reza a história que Leonardo da Vinci, para fazer os seus estudos anatômicos,
durante o Renascimento, subornava os guardas dos cemitérios para conseguir os corpos, pois a necrópsia era proibida pela Igreja Católica. Ou seja, esse catolicismo não permitia a medicina, não permitia o estudo e o domínio do próprio corpo humano. Não haveria a possibilidade da existência da anatomia como uma ciência que permite a cura de várias doenças se o antigo regime não tivesse sido destruído e o mundo libertado desse obscurantismo da Igreja Católica, desse catolicismo ruim para a ciência, para o progresso humano. Vale lembrar que ainda no assunto da anatomia, sem os estudos de Da Vinci e de outros anatomistas do antigo regime que desafiaram essa cultura católica, sem esses estudos, sem o progresso da medicina, até hoje estaríamos aplicando a medicina medieval. Ficou doente é porque tem um demônio no seu corpo, vamos tirar o demônio do seu corpo, fazendo você sangrar ou fazendo você defecar, fazer cocô. Então, aplicamos em você doente purgantes para você fazer cocô e também cortamos os seus pulsos para tirar pelo sangue ou pelas fezes os demônios, os maus espíritos que estão em você. Além das sangrias e dos purgantes, havia também, é claro, as orações, os pedidos de perdão, as confissões. Estaríamos presos a isso até hoje, dentro dessa cultura conformista. Bem, contra tudo isso se levantou o iluminismo. Contra tudo isso surgiram pensadores como Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Kant e por aí se vai. Portanto, o iluminismo é anti-absolutista. Ele é contra essa ideia de que um rei tem todo o poder a seu favor. Lembremos que o absolutismo era divino, segundo Jean Bodin e segundo Jacques Bossuet, pensadores franceses que defendiam o rei. Segundo Jean Bodin e Jacques Bossuet, esse último, Jacques Bossuet, um bispo da Igreja Católica, segundo esses caras, o rei tinha um poder divino que vinha de Deus e um poder que não poderia ser dividido com nenhum outro homem. O rei faz o que ele quer, a hora em que ele quiser, como ele bem entender. Então, o iluminismo era anti-absolutista. Era contra um rei que fazia as leis como queria, que cobrava altos impostos, que gastava o dinheiro público não com educação, escola, e hospital, e estradas e pontes, mas com banquetes e festas e joias. Ser anti-absolutista é ser contra um rei que faz dos juízes e da justiça carrascos que apenas torturam e executam pessoas para manter o poder do rei. Enfim, ser anti-absolutista é ser contra um exército que protege como se fosse uma guarda pessoal o próprio rei. Sem endeusar o rei, anti-absolutismo. Como segunda característica, o cientificismo, o racionalismo, o empirismo. Contra esse catolicismo do qual nós falamos, o iluminismo defendia a ciência, defendia o uso da razão que reflete, da razão que pensa, da razão que procura conhecer o mundo. Segundo John Locke, conhecemos o mundo por meio dos sentidos, das experiências, vemos, ouvimos, tateamos, cheiramos, enfim, conhecemos o mundo pela experiência, pelo que vemos, pelo que nossos sentidos percebem e também pela reflexão a partir desses sentidos. Experiência, empirismo, reflexão, ciência, anatomia, domínio do mundo, domínio do universo. O iluminismo apostava nisso para o progresso humano. Enfim, voltando ao exemplo da educação, se não houvesse essa ideia de conhecer o universo para dominá-lo, de conhecer o mundo para dominá-lo, não estaríamos conversando à distância neste momento. Em outros vídeos falaremos dentro da escola de Frankfurt, dentro desse assunto dos pensadores da escola de Frankfurt. Em outro momento falaremos sobre as mazelas e os males do progresso científico que os iluministas pregaram, progresso que se tornou exagerado, mas como queriam os iluministas, não era tão ruim assim. A vida humana ela entraria em progresso, ela melhoraria, se tornaria mais confortável por meio da ciência, da pesquisa, enfim. Os iluministas apostavam no individualismo. O indivíduo tem que ter liberdade
para trabalhar, liberdade não pagando tantos impostos, liberdade diante de um Estado que não é mais vampiro. Para esse individualismo, o Estado não pode se servir do indivíduo como um vampiro se serve da mocinha nos filmes de terror. Para o individualismo iluminista, o indivíduo deve pagar uma taxa tributária pequena para que o Estado dê educação, saúde, dê segurança, dê leis, organização, para que esses indivíduos livres trabalhem, se enriqueçam, tenham um caminho todo pela frente para conseguirem o que merecem. Todo ser humano tem direito à felicidade, e aí você vai conquistar, meu amigo, a sua felicidade. Corra atrás dela, você é livre, o Estado garante o seu direito de ir e vir, boas ruas, segurança. Vá trabalhar, trabalhe para merecer a riqueza e, por meio da riqueza, a felicidade. Individualismo aposta no que o indivíduo livre de altos impostos, livre de uma justiça que o persegue, aposta nesse indivíduo como um sujeito que vai pesquisar, estudar, trabalhar, gerar conhecimento, gerar riqueza. É o indivíduo que salva o mundo. Nós sabemos hoje que não foi bem assim. O individualismo se tornou algo que os iluministas não esperavam ver. Não viram, mas nós estamos vendo. Esse individualismo se tornou uma coisa muito exacerbada que destruiu todas as relações sociais, como a família, a religião e por aí se vai. Mas os caras apostavam no individualismo contra aquela sociedade que tirava toda a liberdade do indivíduo, tratando ele como um sujeito que deveria dar a sua vida, o seu trabalho ao rei. Por fim, liberdade. Os caras no iluminismo queriam a liberdade religiosa. O Estado, o governo do rei, não mais existiria e não mais monopolizaria a religião. O que seria o monopólio da religião? Naquela época, no antigo regime, os governos dos reis diziam que todo mundo tinha que ser católico. Para os iluministas, e essa ideia não poderia ser mais aceita. A religião é uma escolha do indivíduo. O governo não vai usar mais a religião para explorar o indivíduo, como os governos do antigo regime usavam a religião para explorar o povo, os indivíduos. Da seguinte maneira, a Igreja Católica afirmava que o rei era Deus na terra, sabia que ele não era Deus na terra coisa nenhuma, mas afirmava isso para o povo, para que essas pessoas do povo servissem fielmente como bons cordeirinhos indo para o abate ao rei. Então a religião não vai mais servir ao governo para enganar o povo, ela vai ser uma escolha pessoal. Haverá uma liberdade de expressão, todos poderão expressar as suas opiniões políticas, ninguém mais precisará se conformar com a ditadura, o autoritarismo dos reis. Todo mundo vai poder pensar, ser autônomo, autonomia, pensar por si mesmo as regras, as tradições, não para desrespeitá-las, mas para melhorá-las. Todo mundo vai opinar, e isso é a base para a liberdade de expressão da imprensa. Essa liberdade que fez da imprensa um quarto poder, talvez o poder mais importante, pois o poder que vigia os outros três. Essa liberdade de expressão da imprensa surgiu aí com os ideais iluministas. Liberdade econômica, como nós já vimos, menos impostos cobrados pelo Estado, o Estado usando o dinheiro dos impostos para melhorar a infraestrutura de estradas, portos e por aí se vai. Com isso, o indivíduo teria liberdade para trabalhar, enriquecer, gerar riqueza, o que melhoraria a sua vida e a vida do seu país como um todo. Essa foi a nossa primeira videoaula, que falou de contexto e que explicou em linhas gerais, resumidamente, o que foi o iluminismo. Na próxima aula falaremos sobre Voltaire, Rousseau, Diderot e D'Alembert. Até lá!